E aí, pessoal do oitavo, tudo bem com vocês? Vamos iniciando mais uma trajetória. Estamos, na verdade, continuando a parte 2 do nosso conteúdo. Conteúdo que foi extenso, né? Mas é um conteúdo extremamente importante para a gente entender, na verdade, o que? Tudo que a gente está vivendo. Então, manifestações sociais, reivindicação por liberdade, igualdade, fraternidade, que foi dito lá na Revolução Francesa e que na verdade a gente luta até hoje, direito das mulheres, a questão da igualdade de gênero, não é? A questão com o combate ao racismo, então todas essas manifestações, tudo que nos é assegurado na Constituição, a gente luta lá desde o iluminismo, né? E aí muitas teorias do século XIX, na verdade, elas se refletem até hoje, né? Século XXI, nós estamos em 2020 diante de tantas transformações tecnológicas, ideológicas, científicas, políticas, econômicas, mas ainda nós temos muitas lutas sociais, nós ainda fazemos muitas reivindicações, ainda temos muito percurso a andar, muito a evoluir em termos de teorias sociais, mas esse período aqui, ó, do século XIX foi muito importante. Continuando a nossa parte 2, na verdade, no vídeo 1, eu expliquei para vocês o que era o liberalismo, que foi idealizado já por Adam Smith, aquela questão da propriedade privada, da competição, livre concorrência, lucro. Todas essas são características lá do liberalismo econômico, tá? Expliquei sobre a questão já da teoria do Adam Smith, mas tiveram outros também, como Thomas Malthus, como David Ricardo, né? David Ricardo com a lei férrea, né, dos salários, Thomas Malthus, que falava sobre a questão de que a alimentação ela crescia diferente, era incompatível em relação à população. Ele dizia que a população cresce em progressão geométrica, ou seja, a população ela se reproduz multiplicando, enquanto que a alimentação ela se produz de forma aritmética, porque existe um período entre o plantio, entre o desenvolvimento, em relação à colheita, né? Então demora mais em relação à reprodução do ser humano. Então ele dizia que naturalmente iria existir desigualdade social e que sim, né, uma parte da população iria passar fome e que sim, alguns fenômenos, sejam de ordem natural, seja de ordem provocada pelo próprio homem, servem para equilibrar a sociedade, porque se não existissem esses fenômenos alheios à vontade do homem, alguns, e outros provocados pelo homem, não iria ter um equilíbrio social. Que fenômenos seriam esses, professor, em relação ao liberalismo econômico, em relação à teoria do Thomas Malthus? Thomas Malthus dizia que se existissem doenças, epidemias, catástrofes como terremoto, maremoto, tudo bem. Vai morrer pessoas, milhões de pessoas, tudo bem. O mundo, o planeta Terra não suportaria muitas pessoas, porque o alimento ele cresce em pA. Já as pessoas se reproduzem em PG. Enquanto o alimento se reproduz somando, as pessoas se reproduzem multiplicando. Então ele fala que epidemias, catástrofes, as guerras que são provocadas pelo próprio homem por disputa de poder, mas ele fala que sim, as guerras são necessárias, muitas pessoas morrem nas guerras, mas sim, ele diz que só assim, né, o mundo pode respirar, pode se equilibrar, porque se não acontecessem, né, ordens naturais ou ordens provocadas pelo homem, mas no sentido de muitas pessoas morrerem, o mundo poderia se tornar um lugar inabitável de tão cheio que ele iria estar. E aí ele diz que sim, não só ele, mas na verdade todos os teóricos, tá, galerinha, que falam do liberalismo econômico, né, Adam Smith, ele se centrou mais naquela questão da oferta e da procura, sobre a questão da propriedade privada, sobre o trabalho ser fonte de riqueza, qualquer trabalho honesto ser fonte de riqueza, que o lucro sim era importante, mas porque Adam Smith deu pontapé lá, pá, inicial. Mas, por exemplo, David Ricardo, Thomas Malthus, eles acreditam sim na questão da propriedade privada, da livre concorrência, no lucro, e que sim, a desigualdade social acabava sendo natural, né? Porque o mundo é muito grande e aí, segundo a teoria do Malthus, né, a alimentação cresce em pA, ou seja, somando, e já a reprodução humana é em PG. Na verdade,
assim, se a gente for analisar, é uma teoria muito cruel, né? Mas no fundo, tem uma certa lógica aí em relação ao Malthus, né? Mas que acaba sendo um pouquinho complicado se a gente for refletir, né? Assim. Mas então, nós tivemos o liberalismo econômico, eu detalhei lá no outro vídeo. No outro vídeo também eu peguei com vocês já a definição do que foi o socialismo, né? Socialismo era essa doutrina que, ao contrário do liberalismo, combatia a propriedade privada, era a favor da igualdade social, defesa dos direitos e deveres dos cidadãos, defendia muito aquelas ideias iluministas de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então, a nossa teoria aqui do século XIX, dessa parte que nós vamos estudar hoje, o socialismo se desdobra em socialismo utópico. Deixa eu chegar para cá um pouquinho, para que vocês possam ver. Socialismo utópico, que teve como representantes Charles Fourier, Saint Simon, Robert Owen, não sei se dá para ver direitinho o nome. No socialismo científico nós tivemos Karl Marx e Friedrich Engels. No anarquismo nós tivemos, né, o Bakunin, nós tivemos o Proudhon. Então esses são os principais teóricos e essas são as principais teorias que eu estou apresentando aqui para vocês. O socialismo, que ele se desdobra em socialismo científico, socialismo utópico. No livro de vocês também traz o anarquismo. O anarquismo, na verdade, eu coloquei dentro aqui do socialismo, mas coloquei um asterisco, porque esse anarquismo tem uma óbice. Apesar de, sim, esses três pensarem numa igualdade social, mas, na verdade, o anarquismo, ele tem uma diferençazinha, tá? Nós vamos ver qual é essa diferença ao longo desse vídeo. Pois bem, continuando então nosso conteúdo aqui, teorias, né, do século XIX, agora falando do nosso tópico de hoje, né, começando esse início de semana maravilhoso, nós vamos então falar sobre o socialismo, que aí a gente já viu a definição no outro vídeo, por isso que eu tô dizendo que aqui a parte 2 já é a continuaçãozinha. No outro vídeo eu já tinha falado que o socialismo, ele se divide em socialismo científico utópico, tem a questão do anarquismo e ainda falei também que iria falar sobre o nacionalismo. Vamos ver até onde dá. Esse socialismo é bem interessante. Então, como eu falei no outro vídeo, e vou recapitular agora, socialismo é aquela doutrina ideológica que ele tende à questão da igualdade social, que as pessoas, né, tenham, por exemplo, a questão de asseguramento, as leis trabalhistas, que possam se reunir em sindicatos, que possam ter o direito de reivindicar sobre os seus direitos, né, aquela questão que combate a propriedade privada, que vai falar realmente como é que estavam as condições do cidadão, principalmente em relação ao proletariado, principalmente em relação aos trabalhadores, né? E que sim defende uma igualdade, tá, social, combatendo a propriedade privada, sendo que propriedade privada era defendida lá no liberalismo, que eu expliquei no outro vídeo para vocês os princípios do liberalismo econômico. Pois bem, em relação ao socialismo e em relação ao socialismo utópico, também falei no outro vídeo que baseava numa questão de um sonho, de uma sociedade idealizada. Tivemos então, né, voltando para cá, Charles Fourier, tivemos o Saint Simon, Robert Owen. Saint Simon, o conde Saint Simon, ele pensava assim, e sim, os três, na verdade, de certa forma, tem uma ligação aí porque chegaram a ser proprietários, tá? Chegaram a ter trabalhadores. Só que o conde Saint Simon, ele pensava o seguinte: nós temos que pensar em algo que favoreça também aos trabalhadores, que dê um pouco mais de igualdade, né, social, que os salários sejam melhores, por exemplo, né? Nós temos que pensar na possibilidade de os operários lutarem socialmente, na verdade, da gente dar melhores condições sociais aos nossos trabalhadores. Ele pensou na propriedade dele e, na verdade, de forma geral, tá? Aí o Charles Fourier, muito interessante, tá? Que ele cria os falancérios. Falancérios foram comunidades, né, de trabalhadores. O que acontece? Nessas grandes comunidades, né, o Charles Fourier, ele tinha uma grande comunidade. Nessa comunidade, os trabalhadores, cerca de 1.800 trabalhadores, moravam na propriedade dele. Era como se fosse um sistema de cooperativa, né? Ou um modelinho, como vocês estudam em geografia, de agronegócio, por exemplo.
Então, Charles Fourier, ele tinha uma propriedade, uma grande propriedade, né? Na propriedade tinha a parte da fábrica, tinha a parte da produção. Os trabalhadores, cerca de 1.800 trabalhadores, viviam nesses falancérios. E aí, o que acontece? Eles moravam lá, eles trabalhavam e uma parte do lucro era repartido. Lógico que o Charles Fourier era o dono, ele tinha um lucro maior, mas o lucro era repartido tendendo a uma maior igualdade, tá? E aí os trabalhadores, eles viviam, né, produziam, mas eles tinham um lucro também daquilo que produzia, como se os lucros fossem repartidos. Por isso que a gente fala que os falancérios consistiram em comunidades de trabalhadores, mas na propriedade do Charles Fourier. Depois de um certo tempo acabou não dando certo. Mas foi uma sociedade que idealizava já a questão de uma igualdade social, já de pensar no trabalhador enquanto ser humano, enquanto também, né, como eu posso dizer assim, ter também direito a garantias sociais, a melhores condições de vida. No mesmo ritmo, o Robert Owen, ele vai criar o sistema de cooperativas. Então, tem algumas cooperativas até hoje. E aí, na verdade, quem idealizou, né, um dos grandes idealizadores e que aí marcou o socialismo utópico foi justamente o Robert Owen. O Robert Owen, ele vai criar uma cooperativa da Escócia, né, onde se dividiam os lucros, onde os trabalhadores participavam, né, diretamente dos lucros junto com ele. E aí ele vai também criar, né, nos Estados Unidos, depois ele vai viajar aos Estados Unidos, vai criar como se fosse uma cooperativa também, a New Harmony, no qual os trabalhadores também tinham um pouco de participação nos lucros. Depois de um tempo, o Robert Owen vai voltar para o país de origem e ele vai perceber que a cooperativa não deu certo também, depois de um certo tempo. Então, como é que eu posso dizer? Eles já começaram a analisar que a propriedade privada poderia ser um problema, eles já começaram a analisar que o certo, para que todos vivessem de forma harmoniosa em sociedade, o certo seria uma igualdade social, só que a forma como eles fizeram foi de uma forma muito radical, sem muita estruturação. Por isso que a gente fala que o socialismo utópico também foi o chamado socialismo idealizado. E nós também tivemos depois um outro desdobrar, e graças aos socialistas utópicos, que a gente pode dizer assim, mas os caras viviam em sonho, viviam de forma idealizada, como é que numa sociedade capitalista, uma sociedade que visa o lucro, como é que numa sociedade onde você tem fábricas, né, onde você tem empresas, onde você trabalha várias horas por dia, como é que você é o dono, como é que você é o meio de produção, como é que você é o dono dos meios de produção, como é que você está empregando dinheiro, investindo dinheiro naquilo, como é que você vai repartir de forma igual para quem não investiu, né? Então, mas foram eles que, na verdade, deram um pontapé inicial extremamente importante para uma outra doutrina que nasce também, que é um outro desdobrado do socialismo, que é o socialismo científico de Marx e Engels. Marx e Engels, como eu já havia falado no outro vídeo, né, nós temos muitas palavras-chave em relação a Marx e Engels, como a questão do burguês, que é o dono das fábricas, e o proletariado, que é o operário, que trabalhava de 12 a 14 horas por dia, que mal tinha tempo de descanso, que recebiam baixos salários, principalmente mulheres e crianças, e as crianças trabalhavam lá, eles não tinham direitos, né, assegurados, por exemplo, se sofresse acidente de trabalho, muitas vezes eles eram descartados quando não conseguiam se recuperar, né? Eles não tinham direito a férias, a 13º salário. Então era um abuso na forma de exploração dessa mão de obra. E aí Marx já percebeu isso, tá? Em relação, naquele contexto já do século XIX, do ambiente das fábricas, do ambiente das cidades onde tinham fábricas. Ele percebeu a grande desigualdade social, a grande pobreza, a marginalização, as pessoas tendendo a roubar, a pedir, a se prostituir, por conta desse ambiente de grande exploração. Então, os donos das fábricas, os burgueses, eles tinham muitas propriedades, então eram poucos com muito e os muitos sem nada, né? Ou então só ali sobrevivendo. E aí então a gente vê os conceitos, por exemplo, de dominantes e de dominados, a classe dominante é justamente a classe burguesa, né? O dono dos meios de produção. Lembrando que meios de produção é justamente a fábrica, toda aquela questão da matéria-prima, as mercadorias e aquela questão do investimento. Né? E as forças produtivas seria o trabalhador, ou seja, o proletariado, o explorado, que não tinham muitos dos direitos assegurados.
tá? Então essa parte de dominado, dominante, essa parte de proletariado, de burguês, o conceito também de materialismo histórico, o conceito de luta de classes, porque segundo ele o proletário que é explorado, deve lutar, né? Deve reivindicar os seus direitos junto aos burgueses, deve ter uma luta mesmo, e que no final, se o trabalhador conseguisse assegurar todos os seus direitos de forma igualzinha, isso seria o caminho para o comunismo, porque segundo Marx, né, o comunismo seria o estágio perfeito do socialismo, seria quando aos poucos, de forma gradativa, né, a partir das conquistas do proletariado, poderia se chegar a um estado no qual se eliminaria, né, a figura do Estado com E maiúsculo, mas de forma gradativa, porque ele dizia que o Estado, né, enfim, a questão política em si, estrutural, da organização social geral, acabava também gerando esse quadro de desigualdade social, tá? De não ter, por exemplo, né, os proletariados, ou uma boa parte dos proletariados, não ter acesso à propriedade privada. Então, também a questão, um conceito muito importante que foi colocado por Karl Marx, foi a questão da mais-valia. Segundo ele, os trabalhadores, eles trabalhavam de forma excedente. Pegando, por exemplo, um exemplo de hoje, né? A lei, ela assegura o trabalho de segunda a sexta, aí vai depender muito do cargo, mas, por exemplo, 30 horas semanais, 40 horas semanais. Então, a gente vê, por exemplo, frequente a carga horária, trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Mas, por exemplo, tem alguns estabelecimentos que abrem praticamente todos os dias, né? Por exemplo, supermercados, quando os shoppings estavam funcionando de forma geral. E aí, o excedente do trabalho, que a gente chama hoje de hora extra, o trabalhador, quando vai trabalhar num horário excedente, ele recebe um dinheiro a mais, que é o que a gente chama de hora extra. Só que naquele período existia um abuso muito grande, então os trabalhadores trabalhavam horas excedentes e não ganhava de forma equivalente aos lucros. Então, porque segundo ele, as horas extras, ou seja, o excedente, deveria ser remunerado, e deveria ser remunerado de forma igual aos lucros e não tabelado ao salário mínimo, pelos cálculos de Karl Marx, porque ele dizia que se os burgueses estavam crescendo, né, se as suas propriedades estavam crescendo, era por conta das forças produtivas, a força do proletariado. Então, na verdade, o proletariado estava sim contribuindo para a questão dos lucros. Quanto mais se produz, quanto mais se vende, mais retorno, e ali quem estava exercendo toda aquela aceleração, né, no processo de produção era realmente o proletariado. Então, segundo ele, né, o proletariado deveria receber uma remuneração pelo horário extra, pelo excedente trabalhado e equivalente à remuneração, tá? Então, foi uma teoria que falava muito sobre a igualdade social, sobre a defesa de direitos, né, sobre leis trabalhistas, sobre a criação de sindicatos. Ah, e só lembrando do socialismo utópico, a gente percebe que, por exemplo, em Robert Owen, ele já dá uns traços ali de também incentivar a criação de sindicatos. Então, aí Karl Marx pega um pouco da teoria do socialismo utópico, sim, e vai colocar e vai rechear na sua própria teoria. Então, a gente percebe que o socialismo, né, científico, ele faz sim uma análise da estrutura social, né? Tanto que ele fala sobre a questão de uma superestrutura e de uma infraestrutura. Então, ele vai analisar a sociedade de forma global, ele vai analisar essas desigualdades sociais, que os direitos dos trabalhadores não eram assegurados, que muitos não tinham direito à propriedade privada, leis trabalhistas, questões básicas, né, que hoje a gente vê um pouco, mas que antes a gente não via. E por outro lado, tem esse nomezinho aqui, anarquismo em asterisco. O anarquismo
anarquismo, né, também queria uma igualdade social, queria a eliminação de uma propriedade privada, mas além de uma eliminação da propriedade privada, eles combatiam a ideia de uma religião, então eles queriam uma separação entre Estado e Igreja. Ele dizia que muitas vezes as ideologias da Igreja acabavam manipulando as pessoas ideologicamente e eles queriam o fim do Estado. Então ele dizia que na verdade era o povo, né, o que deveria governar o Estado. Então ele queria, os anarquistas, eliminar a figura dos governantes, eliminar a figura do Estado e que o próprio povo pudesse fazer as suas próprias leis, governar e delimitar, né, os seus direitos e os seus deveres. Então o anarquismo nós tivemos, né, como eu falei, o Proudhon, né, tivemos o Bakunin, e aí por isso que a gente fala, muitos, né, colocam pejorativamente o anarquismo como baderna, porque realmente as ideias dos anarquistas eram mais radicais. Sim, eles queriam uma igualdade social, mas fazendo uma eliminação da figura do Estado. Pois bem, continuando a parte 3 ainda, no outro vídeo, para a gente falar sobre as teorias do século XIX, o surgimento de ideologias de nacionalismos, ok? Então, no vídeo anterior, parte 1, falamos do liberalismo bem. Hoje, no 2, eu retomei alguns tópicos que eram importantes para a gente entender essa parte do socialismo. Eu voltei um pouquinho sobre o liberalismo e aí detalhei mais sobre o socialismo, que eu já dei uma introdução no outro vídeo. E no outro vídeo que nós vamos ver, a parte 3, nós vamos falar sobre os nacionalismos, ok? Tchau, boa aula, revisem, deem uma lida, façam os exercícios direitinho, não deixem dúvidas acumular, qualquer coisa é só tirar a dúvida comigo. Tchau, galera, até mais!